Então, nosso tema de hoje, segurança jurídica e relação médico-paciente. Então, vamos começar a nossa entrevista. Como poderíamos explicar essa relação médico-paciente e o que seria essa relação, doutora Mona Lisa? Sim, perfeito. A relação médico-paciente é um, né, dos pilares mais importantes da medicina. Então, toda a relação entre profissionais de saúde e os seus pacientes, a gente pode entender como uma relação médico-paciente, que é uma relação que deve ser configurada ali na confiança, na empatia. Então, houve uma evolução dessa relação médico-paciente com o tempo, em que antigamente, né, a gente tinha aquela relação mais paternalista. Então, os pacientes viam nos médicos os detentores profundos do saber, então não tinha muito o que contestar desses profissionais. Hoje em dia, com o aumento da quantidade de médicos e também com a evolução tecnológica, essa relação ficou um pouco, vamos dizer assim, desgastada, né? A gente está percebendo que os pacientes estão contestando muita coisa, que por um lado é bom, né? Precisa realmente ter essa troca, mas por outro lado também está comprometendo essa relação empática entre as partes. E em relação a essa relação médico-paciente, a gente poderia afirmar que um desgaste entre médico e paciente, ele pode comprometer o resultado do procedimento, por exemplo, a gente que faz a especialidade de cirurgia plástica. Então, como a senhora vê esse desgaste, essa relação na casualidade de resultado do procedimento em cirurgia plástica? Compromete, sem dúvida, né? A relação médico-paciente, principalmente na cirurgia plástica, que precisa ter ali uma relação de confiança entre o paciente e o profissional que esse paciente escolheu para poder estar realizando aquele tratamento ou aquele procedimento. Se existe ali uma relação rachada, esse resultado vai ser comprometido sem dúvida. Vamos para um exemplo. Um paciente procura um profissional de estética e já tem uma relação de desconfiança, né? Esse paciente, até falei isso na minha rede social ontem, esse paciente já começa a gravar a consulta, que mesmo não sendo proibido pelo conselho, mas é algo que denota ali uma desconfiança, né, do paciente. Então, o profissional realiza um procedimento com esse paciente e depois dá uma lista de situações que esse paciente deve seguir, né? Uma lista de recomendações do pós-operatório. Se esse paciente já está com resistência com esse profissional, ele não vai seguir exatamente o que esse médico passou. Então, ele vai faltar a revisão, ele vai deixar de tomar a medicação, ele não vai cumprir esse pós-operatório, vai dirigir antes do tempo, vai pegar um peso antes do tempo, né? Vai faltar uma revisão. Então, quando chegar 5 meses depois, 6 meses depois, com alguma queixa, isso poderia ser dirimido se ele tivesse ido no tempo correto. Então, se existe uma relação boa entre o médico e o paciente, isso não vai acontecer. E, né, na contramão disso, se existir essa relação rachada, com certeza um resultado vai ser comprometido, não tenho dúvida. E quais seriam as formas que um médico tem numa clínica, né, para se resguardar juridicamente, já que você tocou aí no assunto do comparecimento de revisões, né, do cumprimento de protocolos do pós e do pré-operatório, para esse paciente ele ter tanto uma segurança, né, em relação ao procedimento e o próprio profissional, Claro. né, a questão do direito e do dever de cada um, né, em relação à responsabilidade civil. O que a gente pode, dentro de uma clínica, estabelecer para resguardar tanto o cliente-paciente quanto o profissional de saúde? Então, hoje eu falo muito sobre isso, inclusive, que existem documentos específicos que não podem deixar de existir em uma clínica. E a gente está, né, direcionando, falando sobre os procedimentos estéticos, mas isso vale para qualquer área, qualquer especialidade. Então, existem vários documentos. Eu poderia ficar aqui falando sobre cada um deles, mas existem os documentos principais. E né, uma coisa importante, quando a gente fala de documento, fica parecendo que é para resguardar o médico. É sempre resguardando o médico, mas também é para resguardar o paciente. Então, Perfeito. Quando um médico se preocupa em ter na sua clínica a documentação adequada, ele também está pensando em zelar pelo paciente. Então, é mais uma prova de cuidado que ele tem com quem ele está atendendo. Então, a gente pode colocar aqui os documentos principais, que seriam um contrato de prestação de serviço, que é onde vai estabelecer ali os limites, né, entre as partes e os limites desse serviço. Por exemplo,
uma cláusula específica sobre revisão, falando que o paciente, faltando essas revisões, a gente considera como um abandono de tratamento. Isso a gente não vai encontrar num contrato genérico. É um contrato pensado especificamente para aquele profissional, para a dinâmica daquela clínica. Um segundo documento, que é muito importante, eu falo muito dele também, é o termo de consentimento livre e esclarecido. Hoje a gente percebe que as demandas de erro médico procedimental está dando lugar às demandas de erro médico informacional. Perfeito. Então, o profissional, né, o médico que tem esse cuidado de trazer um termo de consentimento livre e esclarecido, que informa ao seu paciente tudo o que pode acontecer naquele procedimento, desde as situações mais simples até as situações mais complexas, ele faz com que o paciente tome uma decisão de maneira livre e consciente, sendo que esse paciente também pode revogar esse termo a qualquer tempo. Pode simplesmente falar, doutor, eu não estou confortável para fazer esse procedimento, eu estou com receio, eu estou com medo, e isso independe da confiança do profissional, às vezes é algo muito particular. Esse paciente pode fazer isso. Então, o termo de consentimento livre e esclarecido é importante porque o profissional também se resguarda por ter informado ao paciente tudo o que pode acontecer. Então, se você realiza um procedimento e acontece, por exemplo, de uma cicatriz ficar mais evidente e a paciente sabe que a pele dela tem uma propensão maior para ter essa cicatriz, o médico já está ali isento dessa responsabilidade de não informação. Então, muitas vezes, se essa relação continuar desgastada, por exemplo, quando o profissional faz um procedimento cirúrgico, o que eu poderia fazer nesses casos, já que se tentou, explicou, o paciente foi informado através de um termo de consentimento livre esclarecido, foi informado através de um contrato, das cláusulas, das suas obrigações, direitos e deveres, e essa relação ela continua insustentável. Até para esclarecer aqui para vários colegas e até os próprios pacientes, o que a gente pode estar fazendo, né, para estar intermediando esse tipo e resolvendo, né, esse tipo de situação. Existe ali as situações em que podem ser conversadas, né? Você pode abordar o seu paciente, perguntar se ele está desconfortável, se você pode sanar alguma dúvida. O médico sempre tem que estar disposto a isso, né? A tentar deixar esse paciente confortável. Mas eu sempre falo, tudo tem um limite, né? Então a gente também tem que entender que se não houver essa troca de confiança, de empatia, a relação não vai existir. Né, tem que estar bom para os dois lados. Então, posso te falar aqui o que pode acontecer no extremo, né? Que seria mesmo uma relação ali insustentável. O paciente está... Eu não vou nem utilizar a palavra questionando demais, porque o paciente pode questionar, não tem nenhum problema nisso. Exatamente. Ele pode questionar e o médico vai responder. Mas quando chega mesmo a uma situação que está com um clima desconfortável, que o médico está se sentindo ameaçado, a ameaça, para mim, já é o extremo, né? Então, eu vou dar esse exemplo aqui. Assim como o paciente escolhe o profissional, assim como o paciente vai para vários médicos antes de escolher qual que vai realizar o seu procedimento, o médico também pode escolher esse paciente. Então, o médico pode ter ali um perfil de paciente que ele não quer. Como não são procedimentos reparadores, são mais procedimentos embelezadores, então são procedimentos eletivos. Não tem ali muitos casos de urgência e emergência. O profissional pode simplesmente dispensar aquele paciente. Ele não tem a obrigação de atender aquele paciente, salvo casos de urgência e emergência, ou se tiver com um tratamento crônico e precisa ainda da intervenção daquele profissional especificamente, mas cessando esse tratamento, o profissional, né, o médico, vai entregar para esse paciente prontuário para viabilizar que outro profissional dê continuidade nesse tratamento, mas ele não é obrigado a manter essa relação. Ok. A gente sabe que existe muita ofensa, né, em rede social, Instagram, né, e foi se criado até um termo, cancelamento, né, nas redes sociais, principalmente Instagram, né, então, assim, muitos pacientes a gente vê que quando eles estão insatisfeitos, eles vão para as redes sociais reclamar de alguma coisa, tanto relacionada a procedimentos cirúrgicos, medicina, quanto outros serviços também, né? Então, qual é a medida que a gente deve tomar quando um profissional de saúde ele é agredido, ele é ofendido em rede social? Infelizmente, né? Tá acontecendo muito, é recorrente essa prática de ofensa em rede social. E existe um passo a passo, né, para poder tomar os cuidados devidos, porque o médico, em uma situação dessa, pode ser sim ressarcido
civilmente e também tem as implicações criminais, né, com relação a quem praticou a ofensa. Eu deixo isso muito claro até no meu Instagram, coloco lá o passo a passo para os médicos que, porventura, vierem a ser ofendidos, saber o que fazer. Mas é importante que seja tirado um print imediatamente, porque às vezes a pessoa é orientada e retira, né, essa mensagem ou esse vídeo, né? Muitas pessoas fazem vídeos falando sobre o profissional. A gente tem que deixar muito claro aqui da liberdade de expressão, né? Então, o paciente pode, na medida, né, do que convém, Até porque é uma prestação de serviço. Claro, está falando ali por que não ficou satisfeito, mas tudo tem um limite, e até mesmo a forma como essa pessoa fala. Não é só o conteúdo, mas até o tom, a forma como essa pessoa está trazendo aquela informação. Então, é importante registrar essas provas através de prints, copiar o endereço ali da página de onde aconteceu a ofensa, deve ser registrado no boletim de ocorrência, logo depois, ser registrado em ata notarial, no cartório, porque ali, porventura, esse paciente retire aquela publicação, vai estar registrado ali que realmente ocorreu, né, a ofensa. Então, é importante também ser registrado em ata notarial e procurar imediatamente um advogado, né, especialista em direito médico, especialista em crimes cibernéticos também. Exatamente, isso para poder, né, para poder estar orientando, né, porque já existe lei que respalda tudo isso, o que né? pode ser feito no caso dessas ofensas, né? Porque a gente preza sempre por essa relação médico-paciente, mas acontecendo uma situação dessa, para mim não existe mais relação médico-paciente. Isso já foi quebrado. Então, o médico também não pode ficar refém, né, por praticar por ter ali um ofício que é uma prestação de serviço, né, tem ali um contrato firmado, mas ele não pode ser refém do paciente. Então, o paciente não pode fazer o que quer, simplesmente porque não gostou. É porque tem seus né? direitos e seus deveres muito bem claros, é por isso a importância da realização, né, da introdução desses documentos numa clínica, né, de contrato termo de consentimento livre e esclarecido, porque antes de operar ou de realizar qualquer procedimento, qualquer profissional de saúde, a gente tem que estar esclarecendo isso tudo antes para que a gente dê a esse paciente o direito de escolher prosseguir ou não na realização desses procedimentos. Então, assim, quais são as suas orientações para uma relação médico-paciente saudável e produtiva? Lembrando que aqui a gente está falando para qualquer profissional de saúde, tá? Não só médicos, né? não só cirurgião plástico, mas qualquer profissional de saúde que ele tenha uma relação ali com o cliente, paciente, que vai fazer um procedimento. Então, todos esses documentos precisam ser colocados em qualquer tipo de clínica, até mesmo clínica que realizam procedimentos estéticos, que a gente está vendo isso muito aí nas redes sociais. Então, quais são suas orientações para uma relação médico-paciente ou médico-profissional de saúde saudável e produtiva? O que é que você dá de dica aí? Lembrando só, pegando um gancho da última pergunta, lembrar sempre, doutor, que insatisfação do paciente não é erro médico, tá? Então, a gente estava falando sobre essa ofensa em rede social, mas lembrar, se o paciente não ficou satisfeito, não quer dizer que é um erro médico. Por isso que os documentos são importantes. Mas, deixando aqui, né, uma breve dica para a relação médico-paciente, comunicação assertiva, acho que o médico tem que ter uma escuta também voltada para a empatia com esse paciente, entender o que está por trás daquela procura, principalmente os cirurgiões da parte estética. Por que aquele paciente chegou até você? Não é só fazer um procedimento, ele tem algumas dores ali por trás, então ter essa escutativa é importante. E ter também, do outro lado, né, é uma via de mão dupla, então ter também do paciente a confiança naquele profissional. Ter uma escuta ativa, uma escuta empática. E a confiança do paciente, eu acho que é o segredo para uma relação médico-paciente produtiva e de sucesso.